Quando a gente fala de sucessão natural, a gente está muito acostumado a falar de placenta 1, placenta 2, secundária 1, 2, 3 e clímax. Isso está relacionado ao tempo de vida de cada espécie. Porém, o ecossistema como um todo também tem sua sucessão natural. Quando eu falo do ecossistema como um todo, eu estou falando de sistemas. Sistemas de colonização, sistema de acumulação e sistema de abundância. O sistema de colonização é algo semidesértico, né? Não tem vida ainda. E quando a gente começa a passar por aquelas plantas pioneiras, mais resilientes, nativas do local, que começam a querer dar vida para o local, a gente começa o ciclo de acumulação. Começam a vir as bactérias primeiro, né? Começam a vir os insetos, e começam a vir vidas mais complexas. Então, cada vez mais, do simples para o complexo, que a gente trabalha nos sistemas evolutivos. E vai chegando o momento, por que acumulação? Porque o nível de vida ainda é baixo, o nível de carbono ainda é baixo, o nitrogênio é baixo, e a gente precisa trazer vida, acumular vida. Como que a natureza faz isso? A partir da fotossíntese. Né? Então ela faz com que se acumule energia para a gente destinar a um sistema de abundância. Às vezes a gente demora séculos para chegar nos sistemas de abundância, mas implementando agroecossistemas complexos, a gente consegue fazer com que os 300 anos virem, por exemplo, 20 anos. Né? Então, aqui é um bom exemplo em que aqui a gente está no começo do sistema de acumulação. Então aqui é pasto, né? Compactado, pouquíssima matéria orgânica, e aqui o que cresce? Gramíneas e algumas pioneiras e que resistem esse pH, essa compactação do solo, as chamadas pragas. Né? Então aqui tem muito açapeixe, aqui tem muita lobeira, e a gente está aqui num bioma de Mata Atlântica de altitude. Então a gente está falando de 1.500 metros de altitude, e essas são as plantas que estão resistindo a esse sistema. Logo ali, a gente tem ainda um sistema que, ao meu ver, é um sistema de acumulação. Ainda não é de abundância, mas é um sistema que está 80 anos preservado, então você não vai ver grama lá dentro, você não vai ver essas pioneiras lá dentro, porque já foi esse estágio. As placentas, as secundárias, as climáticas, elas existem para cada um dos sistemas. E à medida que a gente evolui de um sistema para o outro, umas vão deixando para trás e outras vão surgindo. Né? E a gente vai entrar na mata, a gente vai mostrar essa diferença do solo, diferença do verde. A gente pode trabalhar artificialmente, transformando um sistema de acumulação ou de colonização no sistema de abundância. Né? A gente traz insumo de fora. E quando a gente traz insumo de fora, o que significa isso? A gente está artificializando algo que deveria ser natural. Isso pode dar certo, mas o preço de se trazer um sistema de abundância para um sistema inicial de acumulação é um sistema de, muitas vezes, luta contra as chamadas pragas e também um custo, né, uma oneração através de insumos, e é isso que a agricultura convencional vem fazendo e a gente quer quebrar. Né? Então às vezes a gente até faz cria um V0, uma condição inicial artificial, mas mínima, para que a gente consiga trabalhar de forma acelerada e deixar esse modelo artificial de lado. Aqui a gente está, né, numa mata secundária. Ela é muito próxima de uma mata primária, porque eu acho que ela é secundária, mas uma secundária mais avançada. Aqui é uma ilha muito estreita e por volta disso tem pasto, e acredito que já tenha tido alguma intervenção humana drástica, no mau sentido, né? Mas é algo que se aproxima da abundância. Aqui a gente enxerga os estratos, né? A gente enxerga a densidade das plantas, a gente enxerga um estrato rasteiro muito dominante, e a gente enxerga também um solo estruturado. Né? Então se a gente olha aqui, né, e a gente observa essa serrapilheira, né, a gente está vendo uma terra que, além do cheiro ser maravilhoso, mais do que qualquer coisa, o que a gente enxerga aqui? Raízes. Né? Então o que forma solo bom, acima de tudo, são raízes. Né? E o que faz a ligação e a comunicação entre as plantas? São as micorrizas, né? Que são fungos que conectam as raízes de uma planta a outra. Então é como se aqui tivesse um só ecossistema.
E o que forma esse solo também, o que forma esse solo é a madeira que cai. Mas se a gente olhar aqui, né, tem essa decomposição e a gente enxerga principalmente o que? Fungos. Quando a gente pega um sistema de colonização, não há vida, né? E é um semideserto, até um deserto. Quando a gente passa para os sistemas de acumulação, começa a ter uma relação de carbono e nitrogênio alta, elevada. São matérias duras, são madeiras duras. E quando a gente começa a passar para o sistema de abundância, o que acontece? A proporção de fungo e bactéria sobre bactéria eleva, né? E além disso, a taxa de carbono e nitrogênio diminui. Os fungos começam a aparecer em abundância, né? Então aqui é um ecossistema que está indo para o sistema de abundância. O que acontece é o seguinte: aqui conversei com os locais e a gente está falando de um sistema em que faz 80 anos que ninguém mexe. A ação da agrofloresta, além de transformar tudo isso em um agroecossistema, ou seja, um ecossistema focado em comida, eu também estou otimizando processos, né? Eu estou acelerando o processo, por exemplo, dessa árvore ter caído e ter apodrecido aqui, né? E eu, acelerando esse processo, eu gero uma vida, uma condição, né, e uma biocenose muito mais favorável para a aceleração de um sistema que caminha para a abundância, e a gente consegue produzir comida sem insumo, e a gente consegue gerar dignidade e abundância no local em que a gente está trabalhando.